estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior. Hoje um programa especial, estamos com um grande amigo, convidado, já esteve aqui conosco algumas vezes, excelente profissional, pessoa altamente especializada e gabaritada na ufologia dentro da área da hipnose. Então hoje conosco meu amigo Mário Rangel. Tudo bom, Mário? Tudo maravilhoso. Então, gente, olha, vale a pena vocês acompanharem a entrevista de hoje. Vamos tratar de diversos temas, diversos casos pesquisados com o Mário, que envolve desde a pesquisa clássica da ufologia, envolvendo casos de cura também, casos envolvendo paranormalidade ou mediunidade. Então, olha, hoje o programa está imperdível, né? Então, vamos lá. Mário, eu sei que você hipnotizou vários pilotos e você tem um contato, um intercâmbio com o Dr. Richard Haynes dos Estados Unidos. Ele é fundador de um organismo de pesquisa da casuística ufológica em relação a pilotos, aeroportos, chamado NARCAP. Mário, dá para você, resumidamente, explicar para o nosso público o que é a NARCAP? Bem resumido. Dá sim. A NARCAP é uma entidade americana, como você diz, que pesquisa casos de ufologia relacionados a pilotos. E um dos diretores da NARCAP, ele não é o presidente, é o Richard Haynes, que já esteve no Brasil, que eu conheci aqui, trocamos conversas aqui no Brasil, e ele foi cientista da NASA. Então o prestígio dele junto com pilotos é muito grande. É bem alto, na credibilidade. Um indivíduo que, as atividades que ele teve, e depois que ele se retirou da NASA, se aposentou na NASA, ele se dedicou à ufologia, mas num sistema muito interessante, porque lá os americanos normalmente criam bolsas e pagam a pessoa para fazer a pesquisa. E ele trabalhou, em alguns casos, com bolsas de trabalho. Ganha para pesquisar. Então se dedica mais do que nós nos dedicamos. Sim, ele é uma profissão. E então ele tem relatórios de enorme profundidade, da maior seriedade possível, e que eu tive a oportunidade de imprimir. Você abre o site da NARCAP e você pode imprimir isso. Então eu imprimi, eu tenho centenas de páginas de pesquisas feitas. Eu vou dar um caso que foi feito pelo Richard Haynes. Ele pesquisou ocorrências ufológicas com risco para a aviação civil, militar e comercial sobre o território dos Estados Unidos. Ele não pesquisou fora de lá, nesse trabalho. E está disponível para quem quiser imprimir. E ele então entrevistou pilotos, tripulantes, pessoal de terra, de radar, e pessoal de terra avulso. Então, há inúmeros casos que a ocorrência ufológica foi vista pelos pilotos do avião, pela torre de radar e por pessoas em terra. Dos três locais viram. E então ele entrevistou essas pessoas todas. Ele podia viajar, tinha verba para isso, viajava, entrevistava, falava com as pessoas. Naturalmente ele marcava com antecedência pesquisa e era recebido festivamente, porque é uma honra receber o Richard Haynes. E mostra também que você não é um louco, não é pilotando um avião, porque tem alguém da NASA interessado no seu caso, quer dizer, você não é um piloto alucinado que vê coisas no céu ou acha que vê. Exatamente. Então, eu imprimi isso e sugiro a quem gosta de ufologia que faça a mesma coisa. Mas, Mário, nós comentamos aqui um caso que você pesquisou mais recente, com o comandante José Américo. Exatamente. Né? Falamos do Gerson Maciel de Brito, mas você tem mais casos envolvendo pilotos, avistamentos de UFOs através de pilotos. Você poderia nos citar pelo menos mais um, Mário? Posso sim. Se quiser que eu conte o do José Américo, eu conto. Não, nós já mencionamos na última tua entrevista. Certo.
Eu gostaria de um outro caso. Então, eu conto. Um dia, o Rubens Junqueira Vilela, que é um professor aposentado da USP, professor de meteorologia da USP, hoje aposentado, mas continua trabalhando em meteorologia, ele levou em casa um amigo dele que teve um avistamento muito interessante no interior de São Paulo. Sim. Uma semana depois do famoso 19 de maio de 86. A noite oficial dos UFOs. A noite oficial dos UFOs. O caso é muito interessante porque ele caracteriza que a noite oficial dos UFOs, na realidade, se transformou na semana oficial dos UFOs. Porque uma semana depois os UFOs estavam aí. Então ele vinha viajando, passando ali perto de Campinas, no comando de um bimotor, quando apareceu um disco voador e ele se comunicou com a torre em Brasília e a torre em Brasília confirmou a presença do disco voador. Já era o Sindacta, Mário? Já devia ser o Sindacta. E então foi bem interessante, e este piloto, ele queria uma hipnose para ver se na hipnose aparecia algo mais. Então eu fiz a hipnose, com a presença de Rubens, a hipnose foi profunda e ele repetiu o que ele já tinha contado em vigília, sem acrescentar nada. Então, foi bem interessante. Agora, eu como pilotei muito, sou brevetado, e fui diretor e presidente do Aeroclube, e participei de um programa de aviação lá em Curitiba, isso foi quando eu morei em Curitiba, chamado Entre Nuvens e Estrelas. Eu tive contato com uma grande quantidade de pilotos. Mário, eu vou pedir um pouquinho só de paciência para você. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já continuamos falando a respeito de avistamentos de pilotos aqui nos céus do Brasil. Maravilhoso. Voltamos já. Estamos aqui para o segundo bloco Fenômeno UFO de hoje, entrevista com o hipnólogo e ufólogo Mário Nogueira Rangel. Antes de nós darmos continuidade à entrevista, é aquele convite que fazemos toda semana. Conheça a iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. Você pode se associar, você vai ter uma série de benefícios, descontos em livros, eventos exclusivos, descontos em peças teatrais, filmes, uma série de vantagens. E em troca, a sua ajuda virá aqui para um incremento tanto da Rede Mundo Maior de Televisão, como também da Rede Boa Nova de Rádio. Conheça essa iniciativa, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Mário, você estava falando lá em Curitiba que você teve contato com alguns pilotos lá, né? E o que você nos traz desse contato que você teve? Muitos tinham visto discos voadores, e muitos deles viram bem de perto. Uma ocasião, eu estava trabalhando em Londrina, que fica a 400 quilômetros de Curitiba, e no mesmo hotel tinha uns pilotos que estavam indo para Curitiba, e eles iam num avião de 6 lugares e me convidaram para ir. E eu aceitei. Eu teria que ir de qualquer jeito. E viajamos 6 pilotos num avião de 6 lugares. Curitiba, Londrina a Curitiba. Os 6 tinham visto discos voadores. Eu vi de dia, de perto e muito claramente, Sim. Demoradamente. Então, eu tenho essa sorte de que quando eu pesquiso uma coisa, que eu tenho a mais absoluta certeza que é verdadeira. Eu não sou dessas pessoas que viu uma luzinha lá no céu, a longa distância de noite, não. Eu vi de dia, claramente, de perto, a 200 metros de distância. E todos os 6
pilotos dentro desse avião tinham visto. Então nós levamos a viagem inteira contando casos. E um deles, que nesse dia foi o caso mais interessante, ele tinha visto numa viagem que ele fez exatamente a mesma, de Londrina a Curitiba. Então ele foi, quando nós passamos lá no local onde ele teve avistamento, ele contou o caso dele. Foi aqui que eu vi assim, então ele mostrava, assinava, apontava e todos tinham visto. Agora, os pilotos normalmente não gostam de contar isso, para não assustar o passageiro, que é de quem o piloto comercial vive. Então ele vê e se você... E guarda para ele. E guarda para ele ou conta só para colegas, deixando claro que se você der o nome dele, ele vai desmentir. É isso. E nós tivemos aqui em São Paulo também, quem trocou e-mails comigo a esse respeito foi o Richard Reines, um caso bem interessante de um avião comercial passando aqui pertinho desse bairro, aqui em cima. Para quem não conhece, é o bairro de Santana. O bairro de Santana, um avião passando aqui no bairro de Santana, em São Paulo, durante o dia, quando um objeto, uma luz, não dava para ver o objeto em si, se viu uma luz muito forte, de preferência, muito forte, veio na frente do avião e ele ficou com medo e fez uma manobra brusca no avião, assustou, apavorou os passageiros que estavam dentro, que é o que a ANARCAP pesquisa. Sim. Só que a ANARCAP se dedica mais aos casos ocorridos nos Estados Unidos. Mas quando aparecem muitos casos, como foi o do José Américo Medeiros, este caso, o Richard Reines também pesquisa, ele também estuda. E nesses dois casos ele pediu minha colaboração. Então é isso, o piloto sabe que existe, não conta que sabe, mas sabe. Muita gente fala da hipnose, né? Muita gente não acredita. Ou acha fantasioso, ou acha que o hipnólogo induz a pessoa a relatar aquilo que o hipnólogo quer e vai por aí. Como uma espécie de vingança da hipnose, né? A polícia aqui de São Paulo declarou aí, há coisa de 1 mês e meio atrás, que pretende se utilizar da hipnose. Né? O que mostra que não tem nada de fantasioso, né? O uso da hipnose como uma ferramenta. O que você poderia comentar a respeito? Como é que a polícia pretende se utilizar da hipnose? A polícia de São Paulo está querendo fazer aqui o que existiu durante muitos anos em Curitiba. Em Curitiba, a polícia tem lá um laboratório de hipnose forense, que eu fui visitar, estive lá quando eu escrevi meu primeiro livro, eu estive lá e visitei e falei com o hipnólogo de lá, que ele é médico, psicólogo e hipnólogo, o Dr. Rui, e que me mostrou o laboratório dele muito bem montado. E me contou uma porção de casos da utilização da hipnose em casos policiais. Então eu só conto rapidamente. A pessoa, quando passa por um evento muito assustador, ele às vezes não sabe descrever, porque fica muito nervoso e afeta a capacidade de descrever. Cria uma espécie de bloqueio. Um bloqueio. Então a hipnose é muito útil para hipnotizar mulheres que foram violentadas e que não se lembram da cara do bandido. E se usa muito a hipnose para fazer retrato falado. Sob hipnose, você faz uma regressão de idade e a pessoa lembra claramente da fisionomia, no caso do agressor, mas de qualquer outra pessoa. Um outro caso que ele me contou, muito interessante, foi o seguinte: havia um grupo conversando numa avenida lá de Curitiba, quando vem um carro em alta velocidade,
e atropelou uma pessoa e fugiu. Esse grupo foi para a polícia e ao dar depoimento, eles deram depoimentos conflitantes quanto à marca do carro, quanto à cor do carro, porque todos ficaram muito assustados e perderam a capacidade de dar com precisão esses detalhes. Aí foi usada a hipnose, o Dr. Rui fez a hipnose, e logo no primeiro caso que ele hipnotizou, foi dada a resposta. A pessoa lembrou, modificou o que tinha dito quanto à cor e marca, mas lembrou de ter visto a placa do carro. Mário, ele informou a placa e a pessoa foi presa no mesmo dia. Mário, eu vou pedir para você mais um pouquinho de paciência. Nós vamos para o nosso segundo e último intervalo. Já voltamos com a continuação da entrevista. Então, já estaremos de volta. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UF de hoje, com entrevista com o Mário Rangel, hipnólogo, ufólogo e autor também, né? A quem nós aconselhamos. O nosso amigo Mário tem 2 livros, né, envolvendo o trabalho da pesquisa ufológica com e sem uso da hipnose. Vale a pena você conhecer esse trabalho, né, que o meu amigo Mário Rangel fez. São casos fantásticos, mostram a importância da hipnose na pesquisa da ufologia. Mário, você teve uma oportunidade rara, pouca gente tem, né, de viajar para um outro país e pesquisar ufologia, ainda mais quando é um país muito fechado como Cuba. Você teve essa oportunidade de ir até a ilha cubana e conhecer os trabalhos ufológicos lá. Mário, o que você poderia trazer dessa sua visita até Cuba? Olha, em Cuba há uma quantidade enorme de casos ufológicos. E um dos casos, são muitos casos, casos de abdução, tem vários, caso de um avião que sumiu no ar quando perseguia um disco voador. Mas há um caso lá muito interessante que foi o seguinte: um disco voador pousou no pátio de uma escola de crianças em Havana. Ele pousou no pátio, em horário de aula. Então as crianças correram para a janela e ficaram vendo da janela o disco voador parado a poucos metros. E aí há um cineasta cubano muito importante que fez um filme sobre a ufologia em Cuba. São vários casos que aparecem, mas o que mais me impressionou foi esse, porque ele foi à escola e entrevistou as crianças que testemunharam isso. Então eram crianças de 10, 12 anos. Entrevistou várias. Então você via a emoção das crianças contando como é que o que eles viram, como era, e detalhes, coisa que não dá para você achar que aquelas crianças estavam mentindo, as crianças contando a verdade. Esse é um filme famoso, eu tenho um filme em casa, e é uma das cenas importantes. Mas há também um caso famoso no mundo inteiro de um cubano que foi abduzido em Miami. Ele morava em Miami. Nós trouxemos esse caso aqui, eu não vou lembrar o nome dele agora. Né? Nós trouxemos o caso dele aqui. E este caso foi muito interessante. Filiberto Cárdenas. Isso aí, Filiberto Cárdenas. E o Filiberto vinha vindo no carro, o motor começou a dar defeito, o carro parou, e ele desceu para abrir o motor. Estava ele em companhia de um outro cubano, e foram olhar lá para ver se descobriam porque o carro morreu, quando o Filiberto foi abduzido por um disco voador que estava em cima dele. Ele jogou um feixe de luz no Filiberto e levou. Jogou um feixe de luz e levou o Filiberto. E o amigo dele se agarrou no carro, o Martí, se agarrou no carro e não foi abduzido.
Aí eles ficaram assustados, havia uma senhora e uma menina dentro do carro, os 4 viram, e aí pegaram o carro e foram para a polícia. E contaram na polícia o que aconteceu. Então, esse foi o primeiro caso de registro policial nos Estados Unidos de abdução. A polícia registrou isso e hoje esse registro foi transcrito em livros. Então, tem um registro policial de abdução. Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. O sistema vigente em Cuba político não inibe um pouco a pesquisa ufológica, não? Inibe pelo seguinte, porque lá uma entidade ufológica teria que ser, de acordo com o regime político lá, reconhecida pelo governo. E o governo, até quando eu estive lá, não tinha reconhecido isso. Então as entidades existem, mas com o objetivo de que sejam reconhecidas como tal. Mas são várias entidades, inclusive no meu segundo livro, eu publiquei uma foto minha ao lado de ufólogos cubanos. São vários e muito importantes. Hipnólogos cubanos você conheceu? Não conheci. Há hipnólogos cubanos, especialmente morando nos Estados Unidos. Há um que é vereador num município vizinho de Miami, e que é um hipnólogo importante. Este caso que eu contei, o rapaz foi hipnotizado por 3 hipnólogos. 2 cubanos, os 3 residentes nos Estados Unidos, sendo 2 cubanos e um argentino. Esses 3 que falavam espanhol, que hipnotizaram e pesquisaram esse caso, e que foi muito interessante, porque horas depois o cara foi abandonado na rua. E não foi perto do local da abdução. Não, foi longe do local. Foi bem longe, eu não sei quantos quilômetros. Foi longe do local. E ele estava com 108 feridas no corpo. E não lembrava de absolutamente nada. Ele estava com missing time, não lembrava de nada, não lembrava de nada. Aí, sob a hipnose... Ele relatou o caso. Ele relatou o caso. Nós trouxemos esse caso aqui. Mas é engraçado, porque o regime cubano sendo tão fechado faz lembrar um pouco a China, né? Se bem que dizem que a China tem aberto um pouco espaço para pesquisa ufológica na atualidade. Alguma coisa tem. Na China, que eu sei, há pelo menos 2 casos de abdução. 2 chineses que foram abduzidos. Eu tenho lá nos meus arquivos o registro dessas 2 abduções. 2 chineses altos, grandes, e que tiveram também o missing time, foram hipnotizados, mas há anos eu procuro saber o nome dos hipnólogos e não consegui descobrir. Conheço os casos, tenho informações sobre os casos, mas não sabe quem os pesquisou. Mas não contam o nome dos hipnólogos. Eu estive na China também, tive 2 vezes lá. Mário, vamos fazer o seguinte, nós estamos encerrando por hoje. Você vai me contar essa experiência numa próxima oportunidade. Tudo bem, Mário? À disposição. Tá. Então, olha, o Mário aqui é seu, ele vai estar conosco semana que vem. Nós vamos continuar dando esse assunto com um pouquinho de diferença. Nós vamos trazer outros casos que o Mário pesquisou envolvendo até casos paranormais. Então eu queria agradecer ao meu amigo Mário e antes de encerrarmos o programa de hoje, fica o nosso convite para você participar aqui conosco através do e-mail do programa, que é fenomenofo@redemundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco com a sua pauta de sugestão, a sua dúvida, a sua crítica, que na medida do possível teremos o maior prazer em atendê-lo. Então eu queria desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO com o meu amigo Mário Rangel aqui. Então uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.